Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo e hoje nós começamos a falar sobre o tópico 2 na disciplina Introdução à Arquitetura de Software. Então vamos partir da nossa definição oficial para a arquitetura, mais abrangente a princípio. Então o nosso autor aqui, o Bass, ele coloca da seguinte forma: a arquitetura de software de um sistema é a estrutura ou estruturas do sistema que compreende elementos de software, propriedades externamente visíveis desses elementos e os relacionamentos entre eles. Então, a gente começa por aqui. Então, nós podemos chegar à conclusão que a arquitetura é um conjunto de estruturas de software, né? Então, primeiro, o que é estrutura? Estrutura é um conjunto de elementos agrupados através de uma relação entre eles. Uma definição assim bem ampla, né? E o software, ele é composto por várias estruturas, ou seja, existem vários elementos agrupados que se relacionam, né? E existem vários conjuntos dessas estruturas em qualquer sistema de software. Por exemplo, a própria aplicação, um conjunto de módulos, que os módulos são formados por código-fonte. Então, essa seria uma estrutura. O banco de dados, conjunto de tabelas junto com o sistema gerenciador, é considerado uma outra estrutura. Tá? Então, só exemplificando. E existem 3 categorias de estruturas arquiteturais que influenciam o projeto, a documentação e a análise da arquitetura, para verificar qual que é o resultado e se ela consegue entregar aqueles requisitos não funcionais ou qualidades sistêmicas, né, que ela precisa entregar. Então, existem as estruturas de módulos, existem as estruturas de componentes e conectores e as estruturas de alocação. Toda arquitetura de software é uma abstração, pessoal. Então, nós precisamos começar falando sobre isso, tá? Isso é uma questão bastante importante, né, para você saber o que eu incluo, o que eu não incluo na minha arquitetura, até onde eu vou, até onde eu não vou, tá? Então, a arquitetura de software ela é composta de estruturas, e estruturas são compostas de elementos e relacionamentos entre esses elementos, como nós já dissemos. Arquiteturas são abstrações de um sistema, né? O sistema não está pronto ainda, então nós estamos abstraindo, né? Nós estamos criando um modelo mental a respeito de como esse sistema será e como ele será construído, quais serão as peças que vão integrar esse sistema, né, os elementos que vão integrar esse sistema. Os elementos, eles interagem, né, e eles possuem partes públicas e partes privadas. Né? O banco de dados, por exemplo, ele tem lá uma maneira de você manipular ele, você pode mandar comandos SQL, você pode parar, você pode iniciar o banco de dados. Mas tem coisas ali que não são do nosso conhecimento, né? Os algoritmos internos, formas de armazenamento, otimizações, a comunicação, né? O controle de concorrência. Então, os componentes, os elementos, né, dos nossos sistemas, eles sempre são caracterizados através de partes públicas e partes privadas, né? As partes públicas, elas são expostas através de suas interfaces, seja essa interface uma interface de rede com IP e porta, uma linguagem, né, de acesso, de envio de comandos, como no caso do SQL, ou então uma interface REST, né, para recebimento de comandos REST através do protocolo HTTP, ou seja, né, existem as interfaces e é assim que os elementos de software podem interagir com os demais elementos, né, também de software, obviamente. Então, os detalhes puramente internos, eles não são arquiteturais. Tá? Então, a gente não leva eles em consideração. Né? Implementações internas, aspectos internos, o funcionamento de um módulo, como que ele, o quanto de espaço que ele ocupa em disco, quanto de banda que ele usa, né? Se ele é um software que precisa de muita comunicação em rede ou pouca comunicação em rede, isso não é parte privada, tá? Isso é visível, né, pelo mundo externo. Nós estamos dizendo aquilo que não é visível, tá? Então, essa abstração, né, de você deixar de lado os algoritmos internos nesse momento da arquitetura,
ele é necessário para que seja possível lidar com essa complexidade dos sistemas. Software é complexo, se tornou ainda mais complexo, né, com o passar do tempo, devido às necessidades de escala, de segurança e de acesso, né, múltiplas interfaces, que são coisas que têm evoluído nos últimos anos. E nós não podemos querer lidar com todas as complexidades de uma vez só. Nós corremos o risco de não conseguir, né? De não conseguir produzir uma arquitetura aceitável, não conseguir lidar adequadamente com os aspectos mais importantes, né, que a arquitetura de software tem que tratar, que são as qualidades sistêmicas de um sistema. Muito bem, então, qual que é a relação entre estruturas e visões? Tá? Então, uma visão é uma representação de um conjunto coerente de elementos arquitetônicos, escritos e lidos pelos atores do sistema. Tá? Os atores do sistema são projetistas, analistas de negócio, o próprio arquiteto, tá? Nesse aspecto. Então, você vai ter os elementos e você vai representar esses elementos de uma certa forma. Isso é chamado de visão. Vai ficar um pouco mais claro à medida que a gente evolui aqui com o conteúdo. Então, essa representação de um conjunto de elementos e as relações entre eles, né, pode ser uma visão num certo contexto. Uma estrutura é o conjunto de elementos em si e seus relacionamentos. Então, estrutura é como se fosse a verdade, né, a base para se criar uma visão. Tá? Elas podem existir, as visões, em software ou hardware. E uma visão é uma representação de uma estrutura qualquer. Tá? Uma visão de um módulo é a representação dessa estrutura documentada de acordo com um modelo em uma notação escolhida e usada por alguns interessados do sistema. Então, por exemplo, um módulo de acesso ao banco de dados, feito em Java, por exemplo, né? Ele pode ser modelado utilizando o diagrama de classes UML. Então, isso daqui seria uma visão desses elementos. Outra visão, você poderia incluir esse mesmo módulo numa visão diferente, né? Ele seria uma visão como num diagrama de componentes. Estamos retratando o mesmo módulo, porém de uma outra forma, né? Aqui numa forma de um diagrama de classes, que é mais detalhado, aqui na forma do diagrama de componentes, que ele é mais geral, né? Ele tem um nível de abstração maior. Tá? Então, os arquitetos, eles projetam estruturas, né? Ele pensa nas estruturas que vão compor o sistema e documentam isso através de visões. E é mais comum que essas visões sejam várias, né? Você não documenta somente de uma forma. Geralmente você documenta de mais formas. Muito bem, já falamos então a respeito de estrutura, que são as coisas fundamentais de uma arquitetura. Falamos de visões, né, que são maneiras de representar essa estrutura. E nós temos 3 tipos de estrutura. Estruturas de módulos, estruturas de componentes e conectores e estrutura de alocação. Mas antes da gente entrar na estrutura de módulos, nós vamos abordar rapidamente o que nós consideramos como módulos na área de arquitetura de software. Então, módulos são unidades implementáveis, ou seja, que vão ser desenvolvidas no decorrer do projeto, tá? Que são partes de um sistema. Então, código, pense em código. Já foi falado no slide da primeira aula a respeito do módulo ser um conjunto de funções, um conjunto de classes. Então, isso é um módulo. Então, os módulos eles podem ser desenvolvidos, né, como se fossem do zero mesmo. Por exemplo, algoritmos para realizar as regras de negócio de um negócio qualquer, de uma empresa que você esteja desenvolvendo software para ela, através de um conjunto de classes que você vai implementar numa linguagem orientada a objetos, né? A lógica de baixa no estoque, a lógica de se lançar a compra de um produto dentro do sistema, né? O que vai ser atualizado, como que isso tem que ser lidado, né? Não posso vender produtos com estoque menor do que 0. Então, isso aí seria um exemplo de módulo que abraça, né, embarca as regras de negócio. Uma outra maneira seria a extensão, quando você, utilizando às vezes um framework,
você cria o seu próprio código sobre esse framework, o que é muito comum hoje em dia. Então, você teria como exemplo a utilização de framework de mercado para desenvolver um módulo de API REST, né, onde seja possível invocar o seu sistema através de chamadas no padrão REST JSON, né, para microserviços, por exemplo. Então, as responsabilidades elas são atribuídas a diferentes módulos no sistema. Isso nós chamamos de divisão de responsabilidades, ou em inglês, Separation of Concerns, SOC. Isso aqui pode ser uma coisa bastante conhecida de vocês à medida que vocês estudam mais a arquitetura de software. Tá? Isso aqui é uma coisa boa, você criar, né, módulos de software que fazem bem uma determinada coisa. Se é necessário fazer duas coisas diferentes, você quebrar isso em módulos diferentes ou classes diferentes, por exemplo. Isso ajuda muito no desenvolvimento de software, né? Isso é chamado também de coesão, né? O quão coeso é o seu módulo, o quanto que ele foca num único assunto. Tá? Então, não existe uma limitação de quantos módulos um sistema pode ter. Isso não existe, o que é bom. Tá? Então, você pode lidar, né, com esse foco, né, atribuindo apenas uma responsabilidade para cada componente, preferencialmente. Às vezes você não consegue. Né? Quando isso não é possível, não é possível. Mas é uma regra que é bom que seja seguida. Além disso, pessoal, a modularização de um sistema ela se torna a base para atribuir atividades entre equipes para o desenvolvimento. Então, por exemplo, eu tenho um módulo, né, de interface com o usuário. Eu tenho um módulo de acesso ao banco de dados. Então, você pode colocar isso em equipes diferentes. Alguns exemplos de módulos. Por exemplo, o esquema de um banco de dados, né, as tabelas, os dados que estão ali. Outro exemplo, né? Código-fonte Java contendo regras de negócio, como já tinha dito. Um outro exemplo, uma interface com o usuário feita em JavaScript usando algum framework para apresentação, como React, Angular, por exemplo. Também temos exemplos de suas visões, né? Você pode modelar esse esquema, um banco de dados, como um modelo de dados ou um diagrama entidade de relacionamento. O código Java pode ser também modelado como um diagrama de classes, assim como também a interface com o usuário feita em JavaScript. Também podemos usar um diagrama de classes para gerar uma visão a respeito desse módulo. Então, já que nós definimos módulo, vamos falar agora das estruturas de módulos. Então, as estruturas de módulos, elas incorporam decisões sobre como o sistema deve ser estruturado, como um conjunto de códigos ou unidades de dados que devem ser construídas ou até mesmo adquiridas, caso você vá terceirizar uma parte do trabalho. Em qualquer estrutura de módulo, os elementos são módulos de algum tipo, talvez classes, ou camadas de um sistema, ou apenas divisões de funcionalidade, né? Todas elas unidades de implementação, ou seja, coisas que vão ser feitas durante o desenvolvimento do sistema. Então você pode imaginar, como você pode imaginar, uma estrutura de módulos, está no plural, então é onde aparecem todos os módulos, onde serão feitos no sistema. As estruturas dos módulos nos permitem responder a perguntas como qual é a responsabilidade funcional primária de cada módulo. Qual é a responsabilidade desse módulo? A interface com o usuário. E esse módulo? Persistência no banco de dados. E esse? Regra de negócio. Então, você consegue atribuir responsabilidades aos módulos, que é o que é esperado que um arquiteto faça. Depois, que outros elementos de software um módulo pode usar? Né? Por exemplo, um módulo que interage com o banco de dados, ele vai utilizar um banco de dados. Né? Um módulo que vai trabalhar com a interface gráfica, ele vai ter que interagir com o navegador, tá? Ele vai executar no navegador e assim por diante. Ou não, ou então pode ser uma aplicação desktop, mas a ideia é essa. Qual outro software ele realmente usa e depende? Né? Já até respondemos aqui. Quais módulos estão relacionados a outros módulos por generalização ou especialização?
né? Você está estendendo de um módulo existente, né, que a sua empresa criou inicialmente, né? Você está melhorando algo, você está especializando algo, você está modificando algo através da herança. Então, essas estruturas de módulos respondem a isso também. A outra estrutura que nós temos é a estrutura de componentes e conectores. Elas incorporam decisões sobre como o sistema deve ser estruturado como um conjunto de elementos que tem comportamento em tempo de execução. Tá? Então, aqui a conversa já é um pouco diferente. Então, lá atrás, nós estávamos falando de elementos estáticos. Um diagrama de classes não demonstra funcionamento, né? Ele apenas mostra uma estrutura. Um diagrama, entidade de relacionamento também. Ele só mostra como é a estrutura de um sistema, né? Um diagrama de módulos também. Então, aqui nós já estamos nos preocupando de como que esses elementos serão instalados no momento da execução, para podermos ter uma ideia de como eles vão se comportar em tempo de execução. Então, nós teremos, nesse caso, os componentes da nossa arquitetura e as interações, né, são os conectores. Então, componentes da nossa arquitetura, por exemplo, serviços. O serviço disponibilizado pela Secretaria Estadual do Estado para você emitir notas fiscais, né? Isso está fora da sua infraestrutura, né? Mas isso reside em algum servidor do governo, por exemplo, né? E ele vai ser acessado remotamente e você tem que definir qual que é o protocolo que será utilizado nesse caso. Tá? Processos pares, né? Como, por exemplo, servidores web em cluster, né? Onde você tem ali várias réplicas do servidor web para aumentar a disponibilidade. Clientes, os navegadores, por exemplo, você já está pensando neles, né, que vão ter que interagir com os servidores. Os servidores em si, né, servidores de banco de dados, por exemplo. Filtros, né, para quem trabalha, por exemplo, pensa num firewall, né, para proteger a rede, proteger o servidor de banco de dados. Ou então você está pensando num balanceador de carga. Então isso também é um elemento desse tipo de diagrama, esse tipo de estrutura. Tá? Então nós estamos pensando em como o nosso sistema vai ser implantado em produção, ou em tudo, produção, desenvolvimento, QA, né, que seria testes, qualidade, e outros tipos de elementos também. Então, esses são os elementos desse diagrama, já não é mais software. Quero deixar isso muito claro para vocês. Eu sei que ainda nós estamos num nível bastante abstrato aqui na aula ainda, mas os exemplos chegarão. Então, nesse caso, nós não estamos pensando no software que vai ser desenvolvido, nós estamos pensando no software que vai ser instalado. Onde ele vai ser instalado? Ah, nossa aplicação web vai ficar em quais servidores? Aqui tem servidores web. Tá bom, vai rodar o quê? Esse software. Então, nesse lugar vai ser implantada a aplicação web nesse lugar. E vai interagir com o quê? Com esse servidor de banco de dados. Por que tem dois? Porque é uma réplica. Né? Então, é nesse momento que você começa a delinear, né, a distribuição do software, da solução que você montou em cima de componentes de hardware e também os caminhos de comunicação entre esses componentes de hardware. Os servidores da web e o servidor de banco de dados. Como que eles vão se conectar? É uma rede local ou uma rede remota? Uma rede local, porque eu preciso de performance. Tá bom. Então está dentro da mesma rede, dentro do mesmo roteador? Sim, tem que ter uma largura de banda enorme para esses dois componentes. Então você vai estar definindo essas coisas nesses diagramas de componentes e conectores. Né? Até mesmo os protocolos que eles falam. Né? Por exemplo, o banco de dados, vou fazer uma aplicação para Java, por exemplo. Então, minha aplicação web é em Java, vai conversar com o banco de dados. Qual que é o protocolo utilizado? O padrão é JDBC. Então você vai documentar isso. Tá bom, é uma aplicação web, como é que vai conversar com o navegador? Vai conversar via HTTP ou HTTPS. Então, isso aparecerá no diagrama também. Então, é nesse aspecto que nós já estamos nos preocupando aqui. Né? Obviamente, essa disciplina ela não é focada no desenho dos diagramas em si. Existem outras matérias que focaram nisso. Né? Matéria de análise de sistemas, por exemplo, ensinou o ML, como você deve documentar as coisas em um ML. Bancos de dados, ensinou a desenhar os diagramas de entidade de relacionamento, por exemplo. Então, aqui nós estamos só preocupados em como dar uso
para esses diagramas, para que o arquiteto consiga fazer o seu trabalho. Tá? Então, algumas coisas pode ser até que estar um pouco fora de padrão nos diagramas que eu vou exibir para vocês, mas isso foge um pouco do nosso assunto aqui, tá bom? Então, falando então sobre os conectores, né? Eles são meios de comunicação entre os componentes. Imagina que você está utilizando Java RMI, chamada remota de procedimento em Java, né? Então, você tem uma invocação de procedimento remota entre objetos. Então, aqui seria um protocolo, Java RMI. Operadores de sincronização de processos também. Né? Quando você precisar realizar esse tipo de comunicação, você precisa, às vezes, de um mutex. Ou então, imagine que você está utilizando memória compartilhada para dois processos conversar. Pode ser que você precise colocar isso na sua documentação. Como que eles vão sincronizar o acesso entre si para que os dois não escrevam ao mesmo tempo naquela posição de memória. Pipes, né, que são canais onde um processo gera uma saída e o outro usa essa saída como entrada. Tá bom? Foi falado em sistemas operacionais. Ou outros mecanismos, né, como eu já disse até um pouquinho anteriormente. Protocolo HTTP, protocolo HTTPS, se comunicando através de um servidor web, por exemplo. Então, nas estruturas de componentes e conectores, nós também temos a questão das visões, né? Porque uma coisa é a estrutura, é a realidade. Agora, como que eu vou documentar essa estrutura para que ela seja entendível pelos interessados no projeto? Então, novamente, usaremos de documentos e diagramas. Né? Então, as visões de componente e conectores nos ajudam a responder perguntas como, né? Quais são os principais componentes de execução e como eles interagem durante a execução. Então, você consegue visualizar isso porque você já está pensando no hardware que vai ser usado para o funcionamento do seu sistema. Então, como que os componentes vão trabalhar entre si ali naqueles equipamentos. Tá? Quais são os principais repositórios de dados compartilhados? Né? Você vai conseguir enxergar os bancos de dados envolvidos, as pessoas do projeto, não só você. Tudo bem, você é arquiteto, você precisa enxergar isso e você precisa ter uma boa compreensão, mas depois você tem que comunicar também, você tem que informar a equipe de projeto, falar, olha, aqui vamos ter que interagir com esses bancos de dados, eles estão aqui, vão ser acessíveis dessa forma, por questões de performance. Né? Por exemplo, bancos de dados, eles geralmente são chamados de protocolos de chat, né? Share protocolos, né? Protocolos onde ocorre muita conversa, muita troca de mensagens entre o servidor e outro, né? Entre o cliente e o servidor, por exemplo. Então, você abrir um banco de dados remoto, por exemplo, minha aplicação vai rodar nos servidores da Amazon do Brasil, mas ela tem que consultar algumas informações nos servidores da Amazon dos Estados Unidos. Você fala, abre o banco de dados, né? Faz uma VPN e disponibiliza. O problema é que os bancos de dados eles trocam informações muitas vezes em baixa quantidade. Um protocolo que tem muito chat, né? Chat, e ficam trocando informações demais. O problema desse tipo de protocolo é que eles sobrecarregam demasiadamente a rede. Sua aplicação vai ficar lenta. Então, você, sabendo disso, você não deixaria o seu banco de dados dos Estados Unidos exposto. Você poderia criar um microserviço, fazer uma chamada HTTP de granularidade maior para esse serviço. Né? Em vez de eu ficar pedindo cada hora, tipo, mandar um item do estoque, me manda outro, me dá o pedido inteiro com todos os itens. E ele já busca tudo de uma vez, e isso vai colaborar para a performance da sua aplicação. Né? Então, isso tudo vai ficar claro no seu documento de arquitetura, nas suas visões, né? Dos seus diagramas. Depois também, quais partes do sistema são replicadas? Isso aqui é importantíssimo, dependendo do requisito funcional, obviamente. Pode ser que você não tenha esse requisito não funcional da alta disponibilidade, né, de segurança de dados e tudo mais. Não tenho. Entendi. Né? Mesmo assim, um bom arquiteto sempre cria réplicas, né, para que evitem pontos únicos de falha. Você tem apenas um ponto de falha no sistema, por exemplo, ele é todo replicado, balanceador de carga replicado, servidor web replicado, banco de dados é um só. Complicou. Se o banco de dados ficar fora do ar, tudo cai. Não adiantou nada você replicar os outros elementos. Então, você deve procurar por pontos únicos de falha.
né, e evitá-los a todo custo. À medida que o seu sistema permanecer no ar, ele é importantíssimo sempre, né? Acho que hoje em dia nenhuma empresa abriria mão desse requisito. É muito comum, às vezes, você entra em contato com uma empresa, você liga no 0800, o pessoal, o sistema está fora do ar. Isso já não é uma coisa muito aceitável com as tecnologias que nós temos hoje em dia para prevenir esse tipo de situação. Então, nós temos que ser os portadores da boa informação, né? E falar assim, ó, a gente não precisa lidar com esse tipo de problema mais. Nós podemos replicar o banco de dados, né? Caiu o primário, o secundário assume. Para que o primário voltar, ele sincroniza e toma o lugar do secundário. Então, coisas desse tipo são, né, de preocupação do arquiteto. Tá? Que partes do sistema podem funcionar em paralelo? Né? Geralmente é muito claro para aplicações de certo tipo, como aplicações web, por exemplo, né? Qualquer tipo de aplicação. Mas a maioria delas requer funcionamento em paralelo, né? Que várias pessoas usando o sistema ao mesmo tempo. Porém, você vai conseguir visualizar isso e comunicar isso de forma apropriada, né? Deixar claro no seu diagrama que aquele servidor atende múltiplos usuários. Tá? Outra coisa, as visões de componentes e conectores, né? Elas são importantes para fazer perguntas sobre as propriedades de tempo de execução do sistema, né? Como desempenho, segurança, disponibilidade, né? Falamos de réplica e muito mais. Então, aí você vendo esses diagramas, essas visões sobre a estrutura de componentes e conectores, você fala assim, olha, eu preciso de segurança nesse lugar aqui. Eu preciso de um firewall protegendo esses servidores. Eu vou abrir somente a porta tal e tal para conexão com o mundo externo. Eu vou restringir o IP nas portas de controle, que seria, por exemplo, um SSH, uma conexão que você faz no servidor para administrá-lo. Né? Então, esses diagramas também servem para esse tipo de reflexão. O terceiro tipo de estrutura são as estruturas de alocação. Então, a estrutura de alocação mostra a relação entre os componentes e elementos de software em um ou mais ambientes externos no qual o software é executado. Exemplo, você tem uma aplicação e você também tem alguns microserviços que ajudam a realizar o trabalho que essa aplicação realiza. Exemplo, eu tenho um microserviço de consulta de CEP, né? E que ele faz um cache interno das consultas de CEP com o correio, porque as consultas são pagas. Então, para você evitar consultar o mesmo CEP o tempo todo, você cria internamente na empresa um microserviço que funciona como um cache para isso. Ah, Malário, eu tenho um microserviço para emissão de nota fiscal, porque a gente emite nota fiscal em diversos sistemas que a empresa faz. Então, nossa empresa faz sistema de contabilidade, sistema de delivery, sistema de estoque, sistema de vendas para outras pequenas empresas, e todas elas usam emissão de nota fiscal. Então, a gente tem um microserviço focado nisso. Né? Então, onde você vai implantar esse microserviço? Que lugar? Em que servidor que ele vai rodar? E o microserviço do CEP? A mesma coisa. Tá? Então, você tem ali serviços periféricos ao seu sistema que geralmente são utilizados. Um serviço de acesso a e-mail, por exemplo. Também pode ser necessário. Então, nesse aspecto, nesse momento é que você define onde esses microserviços seriam instalados. Né? Onde que esses mini-sistemas com um uso bastante verticalizado, que seria o que é o microserviço. Né? Ele tem uma finalidade muito pontual, resolver um certo tipo de problema e aquele problema ele resolve. E ele está acessível através de uma chamada web service, ou no padrão XML ou no padrão JavaScript. Tá? Então, isso seria um microserviço. Então, você vai colocar onde ele? Não, a gente vai usar um microserviço compartilhado. Não, cada sistema vai ter o seu próprio microserviço, seu próprio ambiente. Então, todas essas decisões estão nas estruturas de alocação, onde que os softwares serão alocados nos componentes da sua arquitetura. Né? Banco de dados. Eu vou ter vários, vou ter um só. É uma decisão. Né? Imagina que você tem um sistema que faz pedidos pela internet. Você tem o banco de dados dos pedidos pela internet. E também você pode ter o banco de dados dos pedidos que são tirados internamente.
E você pode eventualmente, ou então, vamos colocar um exemplo diferente, porque geralmente pedidos a gente quer manter tudo num lugar só por facilidade de relatórios. Mas imagine que você tem um sistema interno de contas a pagar, por exemplo, receber a parte administrativa da empresa. Normalmente fala assim, põe tudo no mesmo banco de dados. Né? Aí você fala assim, pô, tudo bem, pode ser no primeiro momento. Mas se no futuro eu começar a ter problema de performance e ter um fluxo muito grande de pedidos pela internet, aplicativo e tudo mais, será que não era boa já começar separado isso daí? Porque esse lado do sistema aqui ele pode precisar de muito hardware e esse outro aqui não. Né? E se esse lado do sistema aqui que recebe pedidos pela internet, aplicativo e tal, ele começar a ficar sobrecarregado e o pessoal do back-office não conseguir trabalhar. Então você já fica de antena ligada e fala, então eu vou alocar esses bancos de dados em lugares separados. Né? Então, é esse tipo de decisão, né, que você toma quando você está pensando na alocação do software em cima dos componentes de hardware. Tá? E aí você vai produzir diagramas e documentos, visualizações a respeito disso, para que isso aí te ajude, né, a definir em que processador cada elemento de software executa. Onde você vai colocar o sistema de pedidos pela internet, onde você vai colocar o back-office, onde que você vai colocar o microserviço de emissão de nota, onde você vai colocar o microserviço de consulta de CEP, tudo coisa que você tem que pensar, né? Até você tem que olhar e falar assim, tem a comunicação alta aqui, né, na consulta de CEP, emissão de nota nem tanto. Né, emite, sei lá, cada empresa até 100, 200 notas por dia, isso não é muito, mas consulta de CEP é direto. Outras máquinas têm que ficar próximas umas das outras. Em termos de rede, né, tem que ter uma largura de banda enorme, os servidores têm que ser bons, então tem todo esse tipo de consideração. Outra coisa, né, em quais diretórios ou arquivos cada elemento é armazenado durante o desenvolvimento, teste, construção do sistema. Né? Então você também teria que estar definindo, né, como que esses softwares seriam instalados dentro desse servidor. Você vai trabalhar com Docker, cada software será um container, né? O sistema de pedidos web vai ser um container, o back-office vai ser outro container, e o banco de dados vai ser outro, e os microserviços serão outros containers. É uma opção, Malara. Mas se você não trabalhar com isso, se você fizer o deploy disso daí, né, a instalação disso daí como componentes de software normal, sem utilizar Docker, sem utilizar containers. Não, então eu vou colocar o sistema de pedidos online num servidor, vou colocar o outro sistema de pedidos no outro servidor, o sistema de back-office no outro servidor, e os microserviços no terceiro servidor. Né? Então, isso tem que ser definido. E aí é definido através das estruturas de alocação. Além disso, nessa estrutura de alocação, pode ser que você já está definindo também a atribuição de cada elemento de software para as equipes de desenvolvimento. Né? Quem vai tomar conta desses desenvolvimentos, né? Dependendo da afinidade da equipe com aquele assunto. Então, também é um momento de tomar esse tipo de decisão. Muito bem, pessoal. Então, o desenvolvimento dessas estruturas do seu sistema, estrutura de módulos, de componentes conectores de alocação, elas ajudam muito, né? Elas têm um papel importantíssimo na criação de uma perspectiva analítica, né? Que ajude o arquiteto de software a enxergar, né, problemas antecipadamente e ver oportunidades de melhoria, né? Então, cada estrutura ela fornece uma perspectiva de raciocínio para o arquiteto de software a respeito dos atributos de qualidade, né, os atributos não funcionais. Exemplo, a estrutura de módulo, ela incorpora quais módulos serão desenvolvidos e a interface, né, qual módulo usa o outro, por exemplo, e isso vai, com certeza, ajudar a compreender a facilidade de se manter esse software, né, de se desenvolver, de se manter ele durante o tempo, até mesmo de melhorar esse software, né, quais são as partes, as possibilidades de melhoria aqui, e também até mesmo, eventualmente, terceirizar o desenvolvimento de algum módulo, eventualmente algum módulo que sua equipe não tem experiência com aquela certa tecnologia que é necessária. Tá? Enquanto que a estrutura de componentes e conectores, ela permite que você visualize o paralelismo, né? Você modele a replicação no sistema, né? De onde você vai precisar de várias réplicas, aqui você não vai precisar, para você conseguir uma maior confiabilidade, disponibilidade e visualizar
possíveis impasses, né? Porque com esse paralelismo, essas réplicas trabalhando, né? Por exemplo, múltiplos servidores web atualizando o mesmo banco de dados. Então, existe um potencial existência aí de impasses, né? De deadlocks no sistema, enquanto dois servidores distintos tentam atualizar o mesmo registro no banco de dados ao mesmo tempo. Ah, é remota essa possibilidade? Geralmente, deadlock, a possibilidade é remota, mas se for um sistema de alta performance, com uma quantidade muito grande de transações, isso começa a se tornar frequente. E aí é melhor que você se prepare para isso antes, né? Criando mecanismos de prevenção no código ou até mesmo na estrutura que você está criando. Outra coisa que também permite visualizar são aspectos de segurança, né? Por onde a comunicação vai entrar, como que ela vai ser feita, que portas que eu preciso que estejam abertas, que recursos que eu posso utilizar para acrescentar segurança. Aqui nesse trecho eu preciso de uma comunicação segura, porque vai passar os domínios da nossa rede interna. Então, esse diagrama de componentes e conectores ajuda bastante você a refletir nesses requisitos de qualidade. A estrutura de alocação, ela está bastante ligada ao cumprimento de metas de desempenho, né, onde geralmente você começa alocando, né, na estrutura de alocação e depois termina mexendo com o diagrama de conectores e componentes e conectores, né, e você evolui os dois juntos para tentar garantir uma boa escalabilidade, né, atingir meta de desempenho. Olha, aqui eu preciso de múltiplos servidores trabalhando ao mesmo tempo, vai ser complicado atingir a métrica de desempenho que eu preciso com apenas um servidor, né? Então, você começa a visualizar esses aspectos, né? A quantidade de invocações nesse lugar, a quantidade de invocações naquele lugar. Onde que eu coloco esse componente só? Vou mudar de lugar, vou colocar no outro componente. Você cria um componente, atualiza a estrutura de componentes e conectores, né? Então, é extremamente útil, é bastante útil. Então, vou passar para vocês aqui algumas, né, tentar trazer um pouquinho mais para a realidade essas estruturas, né, porque até agora não exemplo foi dado, mas é melhor que isso seja feito. Eu vou passar para vocês aqui, então, algumas estruturas de módulo, porque não existe uma só, né, infelizmente ou felizmente, mas acho que se existem várias, acabam colaborando para deixar tudo mais claro, né, porque se você faz uma arquitetura, você tem que ser capaz de comunicar essa arquitetura, de ensinar as pessoas sobre essa arquitetura, os desenvolvedores, a equipe toda, todos relacionados com o desenvolvimento desse sistema. Então, os diagramas e os modelos, eles servem para isso, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui, o primeiro deles seria a estrutura de decomposição, né? As unidades são módulos que estão relacionadas pela relação de E submódulo D. Então, é quando um módulo se torna filho de outro, então um submódulo de outro, na verdade, né? Você começa com um módulo grande, esse aqui é o sistema, aí você expande ele, dentro dele aparecem grandes módulos. Depois, dentro daqueles módulos, aparecem módulos menores, né? Então, é uma coisa meio hierárquica, assim, tá? Não é um diagrama de classes, tá bom? Então, esse diagrama demonstra como os módulos são decompostos em módulos menores. É uma coisa mais procedural, assim, imperativa, sabe? Como se fosse um programa principal sendo dividido em 4 funções, tipo incluir, excluir, consultar e editar, né? Seriam 4 módulos distintos dentro do sistema de cadastro de produto, por exemplo. Então, seria mais ou menos isso. Ele mostra como os módulos são decompostos em módulos menores, recursivamente, até que os módulos sejam pequenos o suficiente para serem facilmente compreendidos e até desenvolvidos, né? Os módulos geralmente têm produtos, né, como especificações de interface, código, plano de teste, aí vai entrar na equipe do desenvolvimento, né, desenvolver alguns desses artefatos aí. Essa estrutura determina em grande parte a modificabilidade do sistema, né, o quão fácil é você modificá-lo, adaptá-lo, ajustá-lo, tá? Dependendo da forma como for feita, assegurando que as mudanças prováveis sejam localizadas. Isso aqui é uma coisa muito interessante, né? Você tentar, como arquiteto, falar assim, isso aqui é uma parte do sistema que muda muito. Imagina que você está fazendo um sistema, ou de nota fiscal mesmo, vamos pegar esse exemplo, né?
Isso é uma coisa que está sujeita a diversas mudanças por conta de legislações que sempre são publicadas. Então, o ideal é que isso fique num módulo à parte. Se você vai ter que alterar, altera só ele, né? Os demais componentes do sistema, os demais módulos não seriam modificados. As regras de emissão de nota fiscal estão dentro desse módulo de emissão de nota fiscal. Então, dessa forma, você localiza bem as mudanças, né? Isso é chamado de alta coesão, né? O módulo é coeso. Tudo que está ali tem a ver com a mesma coisa, né? Ele não faz várias coisas. Então, você só mexe nele quando precisa mexer naquele assunto. Aí você vai lá e mexe só nele também. Tá? Então, isso é bastante importante. Separar bem, né, os componentes de software, né, eles serem bem organizados. Essa estrutura é frequentemente utilizada como base para a organização do projeto de desenvolvimento, né, incluindo a estrutura da documentação, o plano de integração e teste do projeto. Então, se você separa legalzinho os módulos do sistema, vai facilitar teste, vai viabilizar teste unitário, vai facilitar teste de integração, né? Então, é por isso que é importante a separação de responsabilidades, cada módulo com a sua. Né? Esse módulo aqui é a interface com o usuário, então ele está responsável só por isso, ele não vai ter lógica de negócio, não vai ter acesso ao banco de dados nele. Esse módulo aqui é apenas regra de negócio. Mesmo que a gente mude o banco de dados, as regras de negócio permanecem. Então tem que ficar isolado. Eu posso querer mudar o banco de dados no meio do projeto. Já aconteceu comigo. Estava usando uma solução, de repente chega a uma conclusão que não dava mais, porque o banco de dados não tinha replicação, tivemos que migrar de banco. Graças a Deus, né, felizmente estava separado, estava modularizado o acesso ao banco. E aí mudamos apenas esse módulo, que facilitou o nosso trabalho. Então, as unidades nessa estrutura tendem a ter nomes específicos, né, de organização, como segmento ou subsistema. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo, né, de um diagrama de um sistema de abertura de portões, né, uma coisa meio hardware, assim, né, mas imagina que você tem aqui uma interface com o usuário, painel, onde será digitados os comandos, vai ser programado, né, a abertura do portão. Olha, quando o carro chegar perto, abre, fica aberto por 5 segundos, depois fecha, né? Então, aqui nós temos, né, um mecanismo de levantar e abaixar a porta, nós temos a detecção de obstáculos, nós temos aqui um scheduler, um agendador, né, que garante atingir prazos finais. Por exemplo, vai fechar daqui depois de 5 segundos, 30 segundos que passou pelo portão, né? Você tem interfaces com sensores e atuadores, né? Aqui é a comunicação, né? Provavelmente com a interface do usuário, tem um subsistema de diagnóstico, onde vão ficar registrados, né, a operação diária desse sistema potencial, viabilizar diagnóstico futuro, porque o que aconteceu no geral com esse sistema aqui, que a gente não está monitorando ele, né? Como é que foi o dia a dia dele no último mês, aí você acessa esse módulo de diagnóstico. Então, esse aqui seria um exemplo de um diagrama de decomposição. Um outro diagrama utilizado, então, uma outra estrutura, né? A gente fala de diagrama, um termo intercambiável aí com estrutura. Então, nesse caso, né, que está chegando mais próximo dos exemplos, então nós temos as estruturas de uso, né? As unidades podem ser módulos ou classes, né? Você pode fazer uma coisa mais genérica, que seria os módulos, que módulos seriam um conjunto de classes ou conjunto de procedimentos, ou as classes em si também, né, poderiam ser feitas se você tiver chegado nesse nível de abstração. As unidades estão relacionadas pela relação uso, tipo, quem usa quem, tá? Que é uma forma de dependência, né? Quem depende de quem. Tá? Uma unidade de software usa a outra se a correção do primeiro exigir a presença de uma versão corretamente funcional do segundo. Então, se o seu software usa um segundo software, esse segundo software tem que estar ok. Ele tem que estar correto, tem que estar funcionando, senão o seu não funciona. É um pouco óbvio, né? Às vezes a gente não pensa nisso. Então, isso é uma coisa importante. Por isso que ninguém quer utilizar framework com problema, né? Que dá muito erro. Tipo, já abandona imediatamente, né? Se você escolheu dessa forma, se ele apresentar erro, ideal trocar de solução rápido. Procurar alguma coisa que não dê problema.
A estrutura de usos é utilizada para projetar sistemas que podem ser estendidos para adicionar funcionalidade ou a partir do qual subconjuntos funcionais úteis podem ser extraídos. Então aí você consegue, às vezes, reutilizar código, né? Se você tem essa questão dos módulos, né? Aquela coisa que, tipo, o meu sistema usa esse módulo, ele pode ser útil para outro também. Olha, ele usa esse módulo de persistência de dados aqui, eu posso usar ele no outro sistema. Tá? E a capacidade de criar facilmente um subconjunto de um sistema permite o desenvolvimento incremental. Então, se você consegue criando esses módulos, como é que eu vou dizer, em sequência, né, você deve primeiro começar, ou então de forma incremental, né, fazendo um de cada vez, você tem que começar com aquele que é base para o segundo, né? Aquele que é usado. Então, você nunca pode começar por aquele componente que vai usar esse, né? Você tem que começar por esse. Então, é só essa consideração. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Não segue nenhum tipo de notação específica. Poderia utilizar um diagrama de pacotes, se você fosse fazer em UML. Tá? Existe o diagrama de pacotes. E aí você colocaria cada módulo num pacote diferente, e aí você deixaria claro que esse cara usa esse usa aquele, por exemplo. Né? Então, aqui nós temos, de um lado, um sistema de monitoramento. Pode ser um sistema de monitoramento de temperatura da sala, de umidade, de uma granja, por exemplo. Né? Então, aqui nós temos sensores, né, levando sinais aqui, itens medidos, né? Depois nós temos um atuador aqui, né, eventualmente ligar um ar-condicionado ou ligar um equipamento de umidificação do ar, né? Aí nós temos os gatilhos, né, que são ações realizadas fora do sistema pelo usuário, por exemplo, ativação e desativação, né, e assim por diante. Então aqui demonstrando quem usa quem, né? Tipo, esse item aqui de controle faz a medição, ele atua, ele manda sinais para o atuador para ligar e desligar, por exemplo. Então, nunca poderia começar desenvolvendo o software por ele. Provavelmente, ele deveria começar pelo atuador, né? Porque tem que estar pronto para esse cara usar o atuador. E estrutura de camadas. É uma estrutura de módulos mais utilizados por arquitetos. Tá? Esse diagrama, ele cria uma espécie de máquina virtual, né, em cima onde os módulos vão sendo colocados, né, uma máquina virtual. Então, a camada fica sendo uma máquina virtual abstrata que fornece um conjunto de serviços através de uma interface gerenciada, uma interface conhecida e que evolui de forma controlada. Tá? Sistemas operacionais são projetados dessa forma, pessoal. Sistemas empresariais são projetados em camadas. Tá? Então, isso aqui é bastante importante, né? Essa estrutura de camadas, né? Essa estrutura de módulos, né? Uma estrutura de módulo em camadas. Então, as camadas são permitidas a usar outras camadas de forma estritamente gerenciada, tipo, a de cima só pode usar a de baixo, ela não pode usar a segunda de baixo. Tá? Então, elas são usadas exclusivamente nesse sentido. Então, em sistemas estritamente em camadas, uma camada só é permitida para usar uma única outra camada. Tá? E essa estrutura está imbuindo um sistema com portabilidade. Então, você faz esse tipo de coisa para viabilizar a portabilidade, né? Viabilizar a troca das camadas inferiores sempre. Tá? Então, isso aí permite, né, te dar uma capacidade de alterar a plataforma de computação subjacente. Você não fica preso. Ah, mas eu fiquei preso porque eu desenvolvi em tal banco de dados. Ah, eu fiquei preso porque eu utilizei tal solução tecnológica, usei tal linguagem de programação, e aí, se eu for trocar a interface com o usuário, eu tenho que trocar todo o resto do meu sistema. Né? Era assim que os sistemas eram desenvolvidos antigamente. Né? Você pegava Delphi, por exemplo, Visual Basic, era tudo feito na mesma, tudo junto ali, o código todo misturado. O código da apresentação com a regra de negócio, com o acesso ao banco, era tudo uma coisa só. Tá? Então, isso inviabilizava qualquer evolução do sistema. Né? Você não podia trocar o banco de dados sem ter que reescrever o sistema todo. Você não poderia levar a sua loja de negócio para uma outra interface. Seria o caos. Assim. Hoje em dia seria o caos, né?
você não poder, porque hoje em dia a quantidade de interfaces é muito grande, né? Você tem aplicações que são acessadas pelo celular, são acessadas pela web, são acessadas pelo desktop, por exemplo, né? Imagina sistemas bancários. Você tem aplicativo para cada dispositivo, né? Celular, Android, iOS, tem versão web, tem aplicativo desktop, se você pegar um Itaú, por exemplo, né? Tudo bem que ele roda em cima da versão web, mas poderia não rodar. Então, você tem uma quantidade muito grande de interface. Então, você não poderia ficar com a lógica de negócio dentro da interface. Ela tem que ficar numa camada de baixo, para que você possa trocar, né? Ou então você possa manter a de baixo e trocar só a de cima. São coisas importantes. Aqui nós temos um modelo. Eu confesso que não sei se está tão legível, mas que esses slides também não cabe muita coisa, né? Mas aqui nós temos componente cliente. Isso aqui seria uma camada, onde tem a parte de interação com o usuário, a parte de integração visual, botão, tela, isso. Aqui nós temos uma camada web. A camada web, geralmente, as pessoas criam ela porque ela define fluxos de navegação, né? É um pouquinho diferente da questão da interface com o cliente, do botão. Não. Tá, olha, na camada web, esse botão foi clicado, eu vou chamar quem da camada de negócio? Né, para baixar o item no estoque, para fazer uma venda. Eu chamo ele, tá bom, a hora que a resposta vem, positiva ou negativa, eu mostro a tela de erro ou eu mando a pessoa para a próxima página. Né? Então, é meio que a navegação entre a interface, né? Ela fica aqui nessa camada web. Depois tem aqui, componentes de negócio, né? É onde ficam as lógicas de negócio, geralmente mutáveis para qualquer interface. Como baixar estoque, como realizar uma venda, quais tabelas são atualizadas, quais são as regras de negócio que têm que ser mantidas, quais são as situações que têm que ser respeitadas, quais são os passos que têm que ser seguidos, em qual ordem, né? Eu só posso emitir uma nota se caso existir um pedido aprovado, por exemplo, né? O pedido tem que estar aprovado também, então ele tem que ser lançado e aprovado, aí sim libera o uso da nota. Então, tem que estar aprovado, eu pago, né? Também. Aí eu posso emitir nota de uma coisa que foi paga, senão eu não posso emitir, aí depois eu pago o imposto e não recebo por aquele produto. Então, essas regras ficam nessa camada intermediária aqui. E aqui a última camada é a camada de banco de dados, de persistência. Então, tudo que é relacionado a banco de dados, a dependência, né, a relação com um certo produto, fica aqui nessa camada. Então, esse aqui é um exemplo de estrutura em camadas. Existem outros, né, que você pode ver até em sistemas operacionais, né? Acredito que a gente até falou sobre isso, né? Tem as camadas, né, a camada de chamada do sistema operacional, depois tinha a camada do software independente do dispositivo, depois tinha a camada de drivers, né? Depois tinha o hardware propriamente dito, né? Então são muitos softwares que são desenvolvidos em camadas. Uma outra estrutura bastante útil, que vocês já são conhecedores, acho que tem bastante tempo, é a estrutura de classe, né, ou generalização. Nas unidades do módulo, são chamadas de classe. Diagrama de classe, pessoal. Ela mostra, né, heranças, tá? Até uso você pode ver no diagrama de classe também, uma classe que usa outra, né, que é aquela linha tracejada. Então, ela suporta um raciocínio sobre coleções de comportamento ou capacidades semelhantes, né, tipo objetos da mesma classe. Por exemplo, classes que outras classes herdam e parametrizam diferenças. Não, só muda aquilo que você precisa, você usa a maior parte do código da classe pai. A estrutura de classe permite raciocinar sobre o reaproveitamento e adição incremental de funcionalidade. Então, te dá uma boa visão de reuso de código, né? Eficiência do seu processo de desenvolvimento. Se existe alguma documentação para um projeto que seguiu um processo de análise de design orientado a objetos, é tipicamente essa estrutura. Isso que é muito comum, né? A estrutura de classe. Aqui um exemplo, né? Um diagrama de classe UML demonstrando a estrutura de classe de um sistema bancário. Banco, conta, cliente, poupança, né? Então, aqui você pode ver as relações de uso, são linhas fixas nesse caso. Aqui nós temos as setas, né, que demonstram herança. Então, é isso. Temos modelo de dados, né? Ele é um modelo estático, ele é uma estrutura de módulos, então ele descreve informações estáticas em termos de entidades de dados e seus relacionamentos, né? Como no caso que a gente acabou de ver de um sistema bancário, tem conta, cliente, empréstimo.
A conta possui vários atributos, número da conta, etc. É o modelo entidade de relacionamentos. Praticamente, pessoal. Aqui nós temos um exemplo, né, do diagrama de entidades, mostrando a estrutura de tabela de um sistema de revisão editorial. Editorial seria de livro, artigo, tá? Então aqui nós temos o usuário, ele pertence a um grupo de usuários, aí ele faz uma revisão de algumas páginas, por exemplo, né, adicionando certos textos e comentários. Seria um exemplo. Diagrama de classes aqui, desculpa. Modelo de entidade de relacionamento estendido já, né? Um diagrama lógico, para quem é mais específico em relação a dados, né? Esse aqui está mostrando já a estrutura de tabelas e a cardinalidade aqui das relações, né? Muito bem, agora a gente vai ver algumas estruturas úteis, né, de componentes e conectores, né, que já estão pensando já no funcionamento, no runtime do sistema. Então, o primeiro deles seria, por exemplo, a estrutura de serviços, né? É onde você, imagina que você está fazendo um sistema utilizando SOA, e você vai segmentar todo o seu sistema em serviços ou microserviços. Então, é bastante interessante, né, que você deixe claro como que vai funcionar essa interação, né, entre esses microserviços e microserviços, né? Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Aqui nós temos um diagrama de serviços de um sistema de gerenciamento de planos de saúde, né? Então, aqui nós temos diversas atividades, ó, arquivar informações do cliente, configurar benefícios, criar perfil do cliente, contratar resseguro, né, ativar. Então, essas atividades aqui de alto nível, né, são chamadas de serviços. E esses serviços, eles utilizam alguns sistemas legados. Então, por exemplo, aqui no caso, esse serviço aqui de adquirir informações do cliente, ele utiliza uma função aqui do sistema de gerenciamento de benefícios, utiliza duas funções do sistema de riscos, ele utiliza uma função do sistema de cooperativas, né, e uma função do sistema de aplicação de aquisição e vendas. Então, ele orquestra dentro dele próprio, né, a invocação desses caras aqui na hora certa. E ele disponibiliza isso através de uma interface de serviço, como um web service ou como um microserviço, né? Então, e aí, né, os sistemas aqui em cima, né, o processo pode chamar esses serviços em granularidade maior, né? Então, aqui, por exemplo, né, seria renovar um seguro, né? Então, ele vai invocar esse aqui de configurar benefícios, que chama 3 sistemas. Ele vai chamar o contratar resseguro, que usa 4 sistemas aqui, pelo que eu estou vendo, 1, 2, 3, 4, 5 sistemas, né? Dentro de um único processo, ele faz uma chamada só, contratar resseguro. E aqui dentro que ele vai chamar e vai orquestrar a chamada dos sistemas legados. Então, isso aqui seria um exemplo de estrutura de serviço, né? Nós também podemos ter a estrutura de concorrência, onde você vai visualizar, né, os múltiplos componentes da sua arquitetura, que eles fazendo coisas ao mesmo tempo, né, concorrentemente. Aqui nós temos um exemplo, né, isso aqui é mais ou menos como funcionaria uma aplicação web. Então, um diagrama de concorrência no sistema genérico a banco de dados com cache. Então, aqui nós temos um delegator, né, um dispatcher. Todo servidor web ele tem esse componente, né, que despacha trabalho para os threads internos. Aí tem esse worker, que seria os threads internos, aí tem aqui um estado compartilhado em memória, e aqui o estado compartilhado em banco de dados. Primeiro ele vai na memória, se não tiver lá, ele vai no banco de dados. Então, seria um sistema web comum com caching, né, utilizando uma notação do agrado do arquiteto. Estrutura de implantação, essa aqui também é, tipo, uma das mais importantes que qualquer arquiteto pode fazer, né? E já é uma estrutura de alocação, tá bom, pessoal? Onde se aloca o software, onde você instala os componentes que estão sendo desenvolvidos, né, os módulos. Então, na estrutura de implantação, né, ela mostra como o software é atribuído a elementos de processamento e comunicação, né? Ou seja, os componentes e os conectores, tá? Os elementos são elementos de software, né? Geralmente um processo, a partir de uma visão
componente conector, entidade de hardware são processadores, né, e caminhos de comunicação. Então, eles andam juntos, né? Esse estrutura de alocação e a estrutura de componentes e conectores. As relações são alocadas mostrando em quais unidades físicas residem os elementos do software e migram se caso a alocação for dinâmica, o que não é muito comum. Existem soluções de alocação dinâmica do software, tá, pessoal? Dos módulos. Por exemplo, o Kubernetes é uma delas. Você cria um cluster, Docker, e aí você fala, ó, quero ver tudo isso aí com uma máquina única, eu preciso de tantas versões desse microserviço, tanto desse, aloca aí para que eu não tenha como ficar fora do ar. Ele coloca um em cada máquina, ele faz todo o gerenciamento e orquestração disso. DCOS também pode fazer esse tipo de coisa. Você pode criar um cluster DCOS, ou seja, várias máquinas vão aparecer como se fosse uma única máquina, e aí você faz o deploy dos seus microserviços, né, das suas aplicações nesse cluster, e ele cuida de colocar uma cópia em cada servidor, e ele gerencia isso muito bem. Caiu um servidor, tá bom, ele migra, ele starta instâncias em outras máquinas para que tudo fique no ar. Então, isso já pode ser feito automaticamente até. Automaticamente em termos, você tem que estar sempre monitorando. Essa estrutura também, pessoal, essa estrutura de implantação, ela pode ser usada para raciocinar sobre desempenho, integridade de dados, segurança, disponibilidade. Tá? Então, você vai olhar para ela e vai falar, olha, como é que está a segurança da minha solução? Como é que está o desempenho? A disponibilidade também. Eu tenho cópias de todos os serviços. Né? E é bastante importante em sistemas que são distribuídos e paralelos. Hoje em dia, praticamente todos que se desenvolvem são dessa forma. Né? Até mais de 20 anos atrás já era distribuído. Né? O cliente ficava no computador, o banco de dados ficava no outro. Então, nesse diagrama, pessoal, nós temos uma estrutura de implantação, né, criada através de um diagrama de implantação ML, de um sistema de compra e venda de pedras preciosas que interage com bancos de dados e sistema externo de cotações. Então, aqui, por exemplo, nós temos o navegador do usuário, aqui a conexão, né, em HTTPS, asterisco, né, asterisco aqui também, porque eu posso ter vários servidores de aplicação. Aqui, olha, eu tenho aqui o stereotype, né, estereótipo device, né, ou dispositivo, que seria o servidor. Aí aqui nós temos o ambiente de execução, que seria um container J2EE, ou JTE, no caso, Java Enterprise, como Glassfish, por exemplo, estaria instalado aqui. Aí o nosso software aqui, chamado de artefato, Artifact, né, ele estaria, né, em dois componentes aqui, em dois arquivos, né, brokerautomation.war, brokerautomation.ejb.jar. Os dois seriam instalados aqui nesse ambiente de execução, né, nessa máquina. Essa máquina aqui poderia ser clusterizada, ou seja, poderia ter vários desse aqui para atingir escala. Ele se comunicaria através do JDBC com o banco de dados, né, aqui o Database Server também seria um componente, um device. E aqui nós teríamos um Database Instance, né, que é a instância do banco de dados, Broker Automation DB. Aqui nós teríamos um artifact, né, um artefato, que é o esquema do banco de dados, que vai ser instalado nesse banco de dados aqui. Aqui nós temos um Open Market Web Services, né, para consulta dos preços das pedras. E aqui nós temos um sistema externo de inventário, né, que eu acabei não colocando aqui na descrição, mas também seria utilizado para reportar, né, para consultar quantas pedras preciosas que nós temos, né, ficasse num sistema legado externo, por exemplo. Né. Então, a comunicação entre esses sistemas aqui, eu coloquei aqui, ó, SOAP, né, seria um web service para se comunicar. A comunicação com esse sistema de inventário não foi definida na época. Tá? E aqui nós temos um estereótipo de deploy, aqui, ó, de implantar, né, onde isso aqui seria instalado aqui dentro. E aqui nós temos um comentário dizendo que poderia ser clusterizado, né, para se obter disponibilidade e performance. Os containers EJB e Web poderiam ser separados em máquinas diferentes, se necessários, embora isso raramente seja aconselhado, né, mas pode ser feito. Uma outra estrutura é a estrutura de implementação,
tá? Embora a gente não vai deixar nenhum tipo de modelo aqui, são bem mais, como é que eu vou dizer, raros, né? Seria como que os elementos de software poderiam ser mapeados no sistema de arquivos, no ambiente de desenvolvimento, por exemplo, né? Isso aqui geralmente você faz criando uma prova de conceito do seu próprio projeto. Então, o arquiteto, ao mesmo tempo que ele está definindo a arquitetura, ele já está criando um projetinho exemplo ali para o caso de uso mais difícil, ele está codificando, ele está testando aqueles componentes que ele está colocando na arquitetura dele. Então, geralmente isso aqui vai junto, né, como se fosse tipo o início do repositório de código do seu sistema. Tá? E aqui nós vamos finalizando com a estrutura de atribuição de trabalho. Geralmente ela pode ser derivada da estrutura de módulos, e ela atribui responsabilidades pela implementação e integração dos módulos às equipes que vão realizar esse trabalho. Ter uma estrutura de atribuição de trabalho faz parte da arquitetura e deixa claro que a decisão sobre quem faz a obra tem implicações arquitetônicas e de gestão. O arquiteto conhecerá os conhecimentos necessários em cada equipe, e essa estrutura também determina os principais caminhos de comunicação entre as equipes. Teleconferências regulares, wikis, listas de e-mail, assim por diante. Então, ele conecta as pessoas, ele vai criando canais, ele vai lá e seta, cria o Slack, cria os canais do Slack, fala, esse pessoal tem que conversar, então eu vou pegar e fazer um canal para eles aqui, vou criar uma reunião semanal, para o gerente de projetos tocar essa reunião. Então, esse tipo de coisa aqui. Muito bem, pessoal. Então, a gente vai relacionando essas estruturas. Então, os elementos de uma estrutura estarão relacionados em elementos de outras estruturas. Então, o mesmo módulo pode aparecer em diversos diagramas, de uma forma diferente. Isso é normal e é ok, tá? Isso pode acontecer sim, e geralmente acontece. Então, em geral, o mapeamento entre estruturas são de muitos para muitos. Então, esse mesmo módulo aparece nesse diagrama, naquele diagrama, no outro diagrama, tá? Isso é assim mesmo. Aqui um exemplo de módulos versus componentes, também duas visões de um sistema cliente-servidor. Então aqui eu tenho um diagrama de camadas, o cliente conectando o servidor, o servidor respondendo para o cliente. E aqui um diagrama de implantação, feito do jeito que o autor quis, no caso, mas o servidor no centro e os clientes conectando nesse servidor aqui. Resumindo, meus amigos, a arquitetura de software de um sistema é o conjunto de estruturas necessárias à razão sobre o sistema, que compreende elementos de software, relações entre esses elementos de software e a propriedade de ambos. Uma estrutura é um conjunto de elementos e as relações entre eles. Uma visão é uma representação de um conjunto coerente de elementos arquitetônicos. Uma visão é uma representação de uma ou mais estruturas. Existem três categorias de estruturas. Estruturas do módulo, mostram como o sistema deve ser estruturado como um conjunto de códigos ou unidades de dados, que devem ser construídos ou adquiridos, então, desenvolvidos. Estruturas de componentes e conectores mostram como o sistema deve ser estruturado como um conjunto de elementos que têm comportamento e interações. Infraestrutura, computadores, servidores, rede. As estruturas de alocação mostram como o sistema se relacionará com as estruturas que não sejam de software em seu ambiente, como CPUs, arquivos, sistemas de arquivos, redes, equipamentos de desenvolvimento, etc. Então, como que o software vai investir em cima da sua infraestrutura. As estruturas representam os pontos de alavancagem de engenharia primária de uma arquitetura, onde você começa a arquitetura criando essas estruturas. Todo sistema tem uma arquitetura de software, mas essa arquitetura pode ser documentada e disseminada ou não. Quer dizer, a arquitetura está sempre lá. Pode ser que ninguém nunca pensou nela, nunca divulgou, mas todo sistema tem uma arquitetura. E não existe esse negócio de arquitetura inerentemente boa ou ruim. Arquiteturas são mais ou menos adequadas para algum propósito. Então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo módulo. Um grande abraço.